Donald Trump tarifa mais de 60 países e nesse vídeo você vai descobrir por que ele fez isso, quais as consequências disso, o que esperar disso, o que o Banco Central norte-americano vai fazer diante disso, quais os possíveis cenários econômicos e o que fazer com seus investimentos a partir de agora, como analisar, como observar esse mercado e tomar as melhores decisões. Então, fica até o final se você quiser descobrir como fazer isso. Bora lá pro Trump ficou louco? Será? Talvez sim, talvez não. Mas a gente tem que entender algumas coisinhas para a gente chegar a uma conclusão, certo? Primeiro, Trump tarifa mais de 60 países e isso dá uma repercussão negativa para ele diante das mídias. É isso que a gente tem que ter noção. Mas a gente tem que analisar o nosso Brasil, porque além do que acontece no mundo, a gente tem que se atentar ao que acontece no nosso Brasil. E você vê que o Brasil foi um dos países menos afetados com tudo isso. Tá rolando até um meme dizendo que o Brasil venceu a guerra, né? A guerra comercial tá em paz aí, porque foi tarifado bem baixinho, apenas 10%, enquanto China 34% e mais 20% que ela já tinha, né? Então você vê que Trump, com as suas tarifas recíprocas, tomou decisões. Mas por que isso? Vamos entender agora. Se a gente pega o cenário norte-americano, os Estados Unidos gastam muito, muito, mas muito mesmo com despesas de guerra. Em qualquer área você vê isso aqui na prática, sendo um dos países, o país que mais gasta, quase 860 bilhões por ano, né? Então, isso é um gasto enorme para um país. Quem que é desenvolvido, ou quem que tem condições, que tem recursos, mas é um gasto enorme. E além disso, os Estados Unidos atingem um alto índice de endividamento, né? Chegou no teto, ou seja, ultrapassou a máxima histórica, chega num nível de endividamento gigantesco, gigantesco. Então medidas tiveram que ser tomadas para que isso parasse, Então, qual o objetivo dos Estados Unidos, de Donald Trump, de tarifar os países? Nada mais nada menos que um controle interno, um estímulo à economia interna. Então você vê um país que participa de vários outros conflitos, que passaram vários outros governantes, certo? No seu poder, e que deixou outras empresas, deixou outros países tarifar eles, né? E não ser tão recíproco. Não estou defendendo a tarifa é ruim para todo mundo e a gente vai chegar no X disso. Mas o que eu estou dizendo aqui é que os Estados Unidos acordou para sua comercialização interna. Então, para você ter ideia, lá poucas pessoas compravam seus carros, os carros produzidos no próprio Estados Unidos. Por quê? As empresas de fora eram menos tarifadas e os carros tinham um preço menor. Então, era mais viável utilizar daquelas empresas de fora. Então, você vê que os Estados Unidos quer um controle interno, quer estimular sua economia. Então isso foi um dos fatores principais para que Trump fizesse isso, tendo em vista esses cenários aqui, que muita dívida. Além disso, ele vai conseguir arrecadar mais, né, com as tarifas, com as importações. Ele vai conseguir juntar mais dinheiro para o Estado, para assim estimular a economia. Mas então você vê que é necessário uma arrecadação para quitar dívidas, muitos gastos com guerra, né? Uma reciprocidade e um estímulo à economia interna. Então esse foi o primeiro ponto, por que existem essas tarifas. Está respondido. Agora vamos para o segundo tópico: quais as consequências dessas tarifas no mundo, as possíveis consequências. Assim, quando saiu, né, as tarifas, a taxação, a gente já vê consequências
imediatas do mercado. Você tem que imaginar que o mercado vai estar sempre à frente. Se a economia vai quebrar, o mercado, né, aos investimentos, eles vão reagir antes de que a economia quebre. Se a economia cair, o mercado vai subir antes. Então, quando a gente tem a notícia, a gente vê a Nasdaq 100, que é as 100 empresas de tecnologias, né? São um conjunto de 100 empresas de tecnologias despencando. Então, nos últimos 5 dias, a gente vê uma desvalorização de 7%, ok? A gente vê uma desvalorização de 7%. O CEPAI 500, né? S&P, que é as 500 maiores empresas americanas, caindo também 7,5%. Né? A gente vê essa queda gigantesca. E aqui eu trouxe para vocês o que está acontecendo nas maiores empresas ao redor do mundo, nas ações da Apple, da Nike, da Ford, que é de carro, ok? Toyota. Por que está tudo isso acontecendo? Porque imagina assim, a Nike, por exemplo, ele tem, nos países que foi taxado, por exemplo, Vietnã, né? Vietnã. A Nike tem uma grande demanda lá, quase um quinto da sua produção é de lá. E se para chegar nos Estados Unidos aumentou o preço, aumentou as tarifas, então vai ficar mais caro. Se ficou mais caro, vai ter menos demanda. Se tem menos demanda, tem menos dinheiro. Se tem menos dinheiro, tem menos investimento na empresa. Se tem menos investimento na empresa, a empresa cresce menos. Então você vê isso acontecendo na Apple, até nas empresas que estão dentro dos Estados Unidos isso acontece. Por quê? Porque, por exemplo, muitas empresas precisam de chip da China. E como a China, com a taxação de 34% mais 20%, fica muito mais caro. Então você vai ver isso acontecendo na prática, essas quedas gigantescas na bolsa, né? Tarifa prejudica a produção de empresa. Taxas subiram para 46% no Vietnã, um local para empresas como Apple e Nike, né? Como a gente comentou aqui. E outra coisa que aconteceu de consequência foi a queda do Bitcoin, despenca após as notícias, né? As notícias junto com as altcoins, né? A gente vê Ethereum caindo, a gente vê XRP, Solana e respectivamente, porém já deu uma recuperada, ok? Então essas foram as consequências dessas ações e o que pode vir a desencadear. Vamos agora entender o que o Fed, o Banco Central, como terceiro tópico, pode fazer e deve fazer para remediar todos esses. Se você tem uma inflação diminuindo, preços caindo, segundo o atual presidente, e você tem empregos sendo surgidos, segundo pesquisas, e a taxa de juros elevada, o Fed, para estimular essa economia interna, tem projeções, né? Há projeções de corte de juros. A gente vê um juros hoje, né, de 4,25 a 4,50, podendo descer aqui 64%, entre 4 e 4,25, depois descer nas próximas reuniões para 3,75 e 4, podendo chegar a 3 cortes de juros, quiçá 4 ainda esse ano, o que é uma boa notícia para o mercado interno, mas a gente tem que ver se esse mercado interno norte-americano tem capacidade de se reerguer, se reestruturar, né? Ou se não, a inflação vai corroer todo o país, todo o mundo com essas tarifas, ainda mais se houverem retaliações, né, diante dessas tarifas. Então a gente fica apreensivo a primeiro momento, fica apreensivo porque você não sabe o que vai acontecer, você faz projeções de cenário, né? Mas a gente vai chegar no tópico agora que é muito importante e o mais importante do vídeo: o que fazer nesse momento com seus investimentos, o que fazer com seus investimentos, o que esperar, relação Brasil, o que esperar Brasil. Mas antes de tudo, faço um convite. Eu estou deixando aqui no card um vídeo
né? Te ensinando a investir na prática se você ainda não sabe investir em busca da sua liberdade financeira. Construir meu e-book vai estar aqui na descrição também. 132 páginas para te tirar do zero no mundo dos investimentos, ok? E vou também estar indicando 3 livros nas descrições que eu li e que me ajudaram muito. Deixa teu like, tua curtida, né? Ativa o sininho e eu vou estar mandando conteúdo aqui direto. Aqui você vai aprender, você vai sair do zero nas finanças e nos investimentos, ok? Então vamos lá. O que fazer agora no Brasil? Estados Unidos, o presidente afirmou que cobrará 10% de todas as importações no Brasil. O Brasil, como eu disse no começo do vídeo, saiu como vencedor porque foi um dos países menos tarifados. Claro que ninguém quer tarifa, né? Então você vê a bolsa aqui no curto prazo se mantendo lateralizada, né? Enquanto as outras bolsas estão caindo muito, né? Você vê a bolsa brasileira lateralizando, oscilando um pouco, não despencando e não subindo muito. Então a gente tem ótimas oportunidades dentro da bolsa brasileira hoje. Por quê? Enquanto o país entra em guerra comercial, você vê que em qualquer guerra o Brasil é um dos últimos a entrar. Então, se o Brasil é uma segurança não fiscal, mas uma segurança em cenário de guerra, e você vê essa situação global, cabe pensar na Bolsa Brasileira como uma alternativa de diversificação, certo? Você vê aqui que o dólar, né, despencou e está abaixo do topo máximo que bateu os R$ 6. A gente hoje, tirei essa print agora, estamos a 5,84. A gente vê a bolsa americana super descontada, com vários descontos, né? Você podendo comprar abaixo do valor, já que ela estava muito cara antes, né? A bolsa caindo, o dólar recuando. Então, eu também olharia para o mercado do exterior como uma oportunidade, porque por mais que venha uma crise, é uma suposição, uma opinião minha, né? É uma opinião minha. Acredito que vai passar rápido, né? E se não vier uma crise, a gente vai lateralizar rápido e vai voltar a subir, como a gente vê aqui. Aqui é o dólar, né? Mas como a gente vê outros índices aqui, né? Como do S&P, é porque aqui só tá de 5 dias, mas se a gente botar o máximo, a gente vê uma crescente, uma subida crescente, ok? Então, eu olharia esses dois cenários e um caixa para futuras quedas. Não aplicaria todo o meu dinheiro de uma vez, deixaria em caixa, porque quanto mais cai, quanto mais baixa o valor, mais você faz um preço médio melhor. Muito melhor comprar mais barato, algo que vai subir no futuro, do que comprar no valor mediano e vai subir de todo jeito. Então, quanto mais barato, né, melhor pra gente. Então é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Um abraço, fique com Deus e até o próximo.